Olá, queridos, tudo bem? Você tem se preparado e preparado a sua casa para enfrentar os piores dias que virão sobre a face da Terra? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Você sabe, se você é cristão, se você é um observador das Escrituras, você vai perceber que tudo aquilo que a Bíblia falou que iria acontecer em seu devido tempo, aconteceu, e aquilo que é para esses dias está acontecendo, e aquilo que é para os tempos vindouros vai acontecer. A palavra de Deus ela é infalível e nós precisamos observar e estar atento sobre o que virá. E uma coisa que nós precisamos observar nas Escrituras, que nós iremos enfrentar, é a chamada apostasia dos últimos tempos, a qual muitas pessoas vão apostatar da fé por darem ouvidos a todo tipo de ensino de homens que tiveram suas mentes cauterizadas pelo engano e deixaram de ouvir os ensinos de Jesus, deixaram de ouvir o ensino do Espírito. Lá no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no verso 11, diz assim: é por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para darem créditos à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Então, a Bíblia afirma que o próprio Deus enviará a operação do erro para que essas pessoas que não amam a verdade, que não amam a justiça de Deus, elas acreditem na mentira. Nós vemos hoje um número muito grande de pessoas preferindo ouvir fábulas, preferindo ouvir mentiras, preferindo ouvir coisas fáceis a respeito do Evangelho, do que se atentarem àquilo que a palavra de Deus diz. Por exemplo, muitas pessoas elas preferem participar apenas de cultos aos fins de semana, onde tem um falso mestre ali que vai dizer que vai adivinhar o CPF dela, que vai adivinhar a placa do carro dela, e um falso mestre que vai orar por ela e diz que vai ver pó de ouro na sua mão. Tudo isso faz parte do engano desses dias. E muitas pessoas preferem essas fábulas, preferem esse engano, do que se tornar de fato um filho de Deus, um cristão genuíno, para encarar a apostasia desses dias. Então, por isso que tem se multiplicado o número de falsas denominações, de falsas igrejas, de falsas seitas, de falsos mestres, porque é muito fácil de um povo ele amar tanto a mentira e deixar de lado aquilo que é certo do Evangelho. Então Deus, ele olha para uma cidade, ele olha para uma nação, ele olha para um povo que ama a mentira, ele diz: a mentira que vocês querem, então eu vou mandar um monte de falsos profetas, um monte de falsos adivinhadores, porque já que vocês amam, é isso que vocês querem. Então nós precisamos ser pessoas inteligentes, pessoas que têm o hábito de observar as Escrituras. Por um outro lado, muitas pessoas, por também não quererem encarar a verdade a respeito das Escrituras e se tornar um cristão que vai dar frutos para a vida eterna, porque a Bíblia também diz que toda árvore que está plantada nele e não der fruto será cortada e lançada fora. Então, Deus, ele um dia vai vir e ele espera de nós, ele deseja de nós, ele quer de nós encontrar os frutos que o Espírito dele gerou através de nós. E nós precisamos ter esse hábito, essa inteligência, essa sabedoria, essa fome, essa busca de querer a verdade. Veja, muitas pessoas são atraídas para certas denominações com o interesse de buscar riquezas. Elas se tornam ofertantes, se tornam dizimistas, não porque elas amam o Senhor, não porque elas amam o próximo, mas porque elas têm medo de passar fome, elas têm medo de o tal devorador atacá-los, as suas finanças. Mas isso não é de fato servir a Deus, isso é servir ao Deus chamado ganância, ainda com medo. E Jesus, ele tirou um homem chamado Saulo, que vivia aprisionado no judaísmo, vivendo
sobre o comando das leis judaicas e traz ele para o Evangelho da Graça. E então Saulo passa a ser Paulo, então ele começa a pregar no Evangelho de Jesus. E lá no livro de 1 Timóteo, e então o apóstolo Paulo, ele já sabendo de tudo isso que sobreviria, de tudo isso que ele já enfrentava naqueles dias da sua vida, ele descreve o seguinte no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6 e no verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas consciências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Hoje nós vemos uma igreja de joelhos a mamon, uma igreja que só consegue dizimar e ofertar se tem um pastor, se tem um mestre lá ameaçando elas com medo e sustentando essa vida gananciosa delas comprarem mais um carro, delas terem mais uma casa, delas terem uma vida de conforto. E então nós observamos esse entendimento de que não há problema em as pessoas terem, desde que tudo o que elas têm servem ao Senhor, e não que elas vivam, ou que elas frequentem cultos, ou que elas frequentem certas denominações, certas igrejas. Tudo isso, se for para querer se dar bem, é a perversão da fé, é a apostasia que tem tomado conta dos nossos dias. E você que é cristão, você que conhece o Evangelho, você precisa firmar a tua vida, a tua casa sobre a rocha. Tenha o hábito de, no mínimo, ler anualmente a sua Bíblia todos os anos. Uma vez por ano você consegue ler toda a Bíblia lendo apenas 4 capítulos por dia. E isso vai te livrar da condenação, da apostasia, da frieza espiritual que vai tomar conta de milhares de pessoas ao redor do mundo. E a Bíblia diz que nós devemos observar as leis de Deus, os mandamentos, porque nas Escrituras nós encontramos o caminho de vida eterna.